vida em si, ela é um absurdo ou não? A vida, ela se contenta muito mais, se concentra, na verdade, muito mais em alegrias ou em sustos. E dentro desse susto, né, nós poderemos até de uma certa maneira compreender que esse absurdo ou esse susto faz parte da complexidade do ser humano. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, falando sobre a psicologia do absurdo na vida cotidiana, espere no sinal da vinheta. Nós podemos ver que a vida, né, ela tem um certo absurdo. Quando eu falo a vida, seria a nossa realidade cotidiana, né, nesse mundo pós-moderno, né, mediante variadas influências, né, o ser humano ele entra numa espécie de absurdo, que se diz em latim, né, o absurdo. Mas que absurdo seria esse? Seria o absurdo da própria vida. A vida em si, ela é um complexo, né? Ela é cheia de contrariedades, perplexidades, que na maioria das vezes ela foge da lógica. Interessante que, se pensarmos na vida em caráter lógico, ela é somente lógico no ponto ideológico, no ponto conceitual. Mas a vida, quando ela entra em confronto, né, eu digo a vida, né, a nossa maneira de ver a vida, quando ela entra em confronto com a realidade, vemos que a vida é muito mais perplexa, né? A nossa mente, o que nós imaginamos sobre o mundo, ela é muito limitada, né? Então, as pessoas têm muito ideia sobre a vida, até enfrentar realmente a vida. Então, quando nós enfrentamos realmente a vida como ela é, ela na maioria das vezes tem a capacidade de nos desestruturar, né? Se verificarmos dentro desse aspecto, nós verificamos como pensadores, né, filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus se entrelaçam, né, na filosofia para compreender como indivíduos, né, pessoas enfrentam situações aparentemente sem sentido em suas vidas diárias. Porque vemos que para cada pessoa, né, a vida é um universo em crise, né? A mente do ser humano é um universo em crise, porque nós não conhecemos os nossos fatores psíquicos, nós não conhecemos as forças que nos induzem a pensar de uma determinada maneira. Temos a mania de dizer que pensamos desvinculados da cultura, mas a cultura, ela fomenta, na verdade, a nossa maneira de pensar, né, e de encarar a realidade. E com isso criamos conceitos. Então, quando enfrentamos o absurdo da vida, a crueldade da vida, ou esses valores, eles podem acontecer duas coisas, né? Nós revermos as nossas posições acerca da vida de uma forma totalmente dialética, ou então, né, se afundar, né, em nossas crises, vamos dizer assim, de angústias, porque as nossas vontades primárias não são satisfeitas. Interessante que, se verificarmos as obras, né, de Jean-Paul Sartre e Albert Camus, né, interessante que um dos primeiros filósofos a estudar o existencialismo ateu em detrimento do existencialismo cristão, Søren Kierkegaard, né, Sartre, ele argumentou que a vida não possui nenhum propósito intrínseco, né, deixando o indivíduo livre para criar o seu próprio mundo e a sua própria vontade ao seu significado. Uma relação entre significado e significante, né,
essa relação de significado. Significante significa como eu interpreto aquilo que a vida oferece a mim, como bom ou como mal. E isso nos gera uma certa ansiedade, porque uma vida totalmente livre é uma vida que é totalmente condenada à angústia. Uma vida condenada à liberdade é uma vida totalmente condenada à angústia, e muitas vezes isso gera ansiedade, que é fruto do pensamento moderno. Ansiamos demais por liberdade, mas também não sabemos o que fazer com ela quando a angariamos, né? Interessante se verificarmos também, né, o outro filósofo, que foi Albert Camus. Ele chegou a explicar que a ideia do absurdo, né, em sua obra O Estrangeiro, ela enfatiza como a vida inerentemente ela é irracional e absurda, né? Interessante que quando enfrentamos a vida, ela não é aquilo que a gente pensa. Pensamos como a vida deveria ser, mas a vida ela é indiferente da nossa maneira de interpretá-la, né? Então, ou a pessoa pode criar um novo sentido para a sua existência, ou entrar no desespero, né? De acordo com a filosofia existencialista, não existe um só caminho, existem vários caminhos. Você não pode criar apenas um caminho, você tem que ver a vida apenas como um jogo de xadrez, que tem todo o sentido, né? Interessante que, se verificarmos também a obra do psicólogo Martin Seligman, né, que ele fala sobre a psicologia positiva, ele diz que a vida ela se concentra muito em significado e propósito como componentes, né, fundamentais da felicidade humana. Então ele propõe que o conhecimento, né, seria um conceito. Ele propôs, na verdade, um conceito de florescimento humano, onde o indivíduo busca desenvolver suas forças e encontrar significado na vida cotidiana. Ou seja, a vida ela começa a ter significado a partir dos dons e dos atributos que você tem, de uma maneira bem aristotélica, né? E você guiar por esses dons e por esses talentos. Então, você fazendo aquilo que está de acordo com a sua predisposição e pelo seu gosto, né? Sendo em plano primário ou secundário, né? Ou seja, se não dá certo no trabalho, aquilo que você gosta de fazer, você faz no universo particular. Isso se torna a vida muito mais sustentável, porque você está elaborando, né, um processo de sublimação, né? Então, Martin Seligman ele trabalha muito bem esse complexo, né? Interessante que um outro psicólogo, né, um psicanalista, que foi o Viktor Frankl, né? Ele fundou até mesmo a logoterapia, né? O tratamento pela palavra. Interessante que ele destacou uma forma de buscar um sentido na vida, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por exemplo, Viktor Frankl, ele experimentou, na verdade, né, o nazismo. Ele vivenciou o nazismo, ele foi preso em campos de concentração, e ele começou a verificar, né, mediante o seu livro, né, Em Busca de Sentido da Vida, que as pessoas que não tinham um sentimento ou um propósito que fazia, né, as pessoas pensarem fora do campo de concentração. Por exemplo, se as pessoas não pensassem o que vai fazer quando sair de lá, ou se encontrar com a mãe, ou se encontrar com o filho, ou se encontrar com um parente, ou fazer aquilo que gosta, essas pessoas tinham muito mais probabilidades, né, de cometerem suicídio, né? Então, a adversidade para Viktor Frankl, né, ela teria que ser uma porta que você tem que verificar o além, né, dessa dor. Winston Churchill ele fala uma frase muito interessante, que o ser humano ele não pode falar que está vivendo o inferno, ele está atravessando o inferno. Porque quando você fala que está vivendo, né, você está em uma espécie de gerúndio que nunca acaba. E a vida é constituída em fases, né? Então,
Então, tudo que o ser humano ele passa é fase, mas a sua condição mental tem mania de eternizar os momentos ruins e relativizar os bons, né? Interessante que Viktor Frankl, né, o fundador da logoterapia, ele trabalha muito esse conceito. Interessante que a própria tese, né, de Viktor Frankl, ele diz que o ser humano pode encontrar até mesmo significado dentro do próprio sofrimento, né? Porque é uma espécie de abrir uma porta, na verdade, não romantizando, mas há novas perspectivas de vida. E você verificar que a vida não está baseada naquilo que você sente, mas no propósito que você tem sobre ela, né? Interessante, as pessoas que se seguem, né, são totalmente passivas à vida, essas pessoas sucumbem bem mais rápido, né? Porque essas pessoas não têm um valor sobre a vida, elas têm uma sensação sobre a vida, e isso chega a guiar ao desespero, né? O interessante, né, que a sociedade moderna ela está enfrentando, né, desafios como o isolamento social. Isso verificamos que depois do Covid-19 as pessoas se tornaram muito mais isoladas umas das outras, fomentando ainda mais o individualismo. E com isso, né, a incerteza, né, existencial que a pessoa tem, a incerteza econômica e a falta de propósito pode aumentar a sensação de absurdo na vida cotidiana, né? Interessante que a própria pandemia ela destacou, né, a importância do ser humano a lidar com a incerteza e encontrar significado até mesmo em tempos difíceis, né? Trazendo à tona a discussão, na verdade, sobre a psicologia do absurdo. Interessante que cada época, né, da história, o ser humano ele vive uma espécie de absurdo. Em épocas de guerra, de epidemias, né, de surtos, né, de decadência econômica, e algumas pessoas conseguem viver nesse absurdo que a vida, que ela não é guiada pela lógica. Na verdade, a vida ela é muito guiada por aquilo que a gente não entende, por fenômenos que nos afetam, que não temos controle, né? Embora que a nossa razão ela fica totalmente balanceada, ela tem que ter um mínimo de coerência para poder que o ser humano possa entender que, na verdade, que a vida muitas vezes é um suspiro, e você tem que viver nesse suspiro, dando um suspiro a cada dia. Tem um Sêneca, na verdade, né? Ele fala bem assim que a vida, a gente não vive a vida a cada dia. Na verdade, nós perdemos o tempo que a vida nos oferece, porque cada momento é particularmente único, até mesmo com seus absurdos, né? Mas o nosso senso de pertencimento muitas vezes está, né, nós nos encontrar, né, um sentido ou um propósito fora das sensações, né, que muitas vezes altera o nosso humor, altera o nosso estado de vida, falando que a vida não é praticamente nada. Interessante que você só para de sentir realmente, deixar de realmente de viver a vida quando você não sente, porque você só vai ter certeza, né, do alívio quando você tem a dor. Você somente terá certeza da alegria se você passar pelo sofrimento. Você só vai ter certeza de um paraíso se você atravessar por um inferno. Interessante que o sentido da vida, né, dentro desse absurdo não é totalmente romantizado, né? Porque é a partir das adversidades que o ser humano cria o seu propósito de vida, e que agarra esse propósito com unhas e dentes, não importando a opinião dos outros, né? E fazendo aquilo o que ele sabe fazer de melhor para si e para o próximo. Se
se vocês estão gostando, né, dos vídeos que eu estou postando, por gentileza se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha e divulgue o nosso pequeno trabalho. E com muito carinho, tá? Eu agradeço a força e o apoio que vocês estão dando, né, a cada like, né, e a cada também compartilhamento, e eu agradeço como sempre, né, a atenção de todos, e até a próxima.